Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor os abençoe. Amém? A mesma saudação eu quero levar também aos nossos irmãos que nos acompanham remotamente pelo canal IPN Online. Pré-adolescentes da nossa igreja já devem ter recebido o seu presente aí, o caderno de culto para os pré-adolescentes, feito com muito carinho, está muito bem feito. Então aproveitem para começarem aí as suas anotações do sermão dessa noite. E as nossas crianças, temos aqui o caderno para as crianças não alfabetizadas, para as crianças alfabetizadas, e assim, de pouquinho em pouquinho, nós vamos estimulando a igreja a fazer anotações na pregação. Vamos começar com as crianças, quem sabe a gente chega nos adultos depois, não é? Muito bem, texto bíblico da nossa série expositiva de Gálatas, Paz Só com Jesus, está no capítulo 3 hoje, nos versos 15 a 18. Gálatas 3, versos 15 a 18. Por favor, abra sua Bíblia, se você vai acompanhar pela Bíblia, é sempre bom. E também nós temos o texto disponível aqui para projeção. Vamos ler juntos, irmãos, uma leitura participativa, eu com vocês, os irmãos em casa conosco também. Leiamos juntos. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de nos alimentar espiritualmente nessa noite, em todo esse culto, cada parte dele. E agora, Senhor, na leitura, interpretação, aplicação da Tua palavra, Senhor, que não sejamos nós, com nossas próprias capacidades, a falar ou a receber essa palavra, mas o Teu Espírito, vivendo em nós, nos capacite a isso. É o que lhe pedimos em nome e pela mediação de Jesus. Amém. Queridos, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Bom, isso não é bem um bom provérbio para começar uma pregação numa igreja protestante, né? Porque esse é um provérbio, um ditado de origem católica. Mas eu, mesmo assim, vou correr esse risco. Esse ditado dizem que ele existe porque havia o costume, nas igrejas católicas, de ter uma caixa para colocação de esmolas. E ali tinha um santo, que era colocado em cima. E a esmola, geralmente, não é uma quantidade exorbitante, muito grande. Mas quando alguém vinha com uma esmola muito grande, o ditado era, essa aí o santo desconfia. Tem alguma coisa errada aí com essa esmola desse tamanho. Provavelmente, essa pessoa cometeu um grande pecado e está querendo aliviar um pouco a sua consciência, sem precisar de arrependimento, mas com a grande doação para o santo. Existem outros ditados com o mesmo propósito, não no campo da religião, como, por exemplo, aquele outro que diz, não existe almoço grátis. Geralmente, esse aí eu tenho visto em conversas sobre economia. Um outro ditado popular, ninguém dá nada para ninguém. Isso não existe. Todos esses ditados, eles traduzem ou eles expressam uma desconfiança do ser humano quando a bondade é muito grande. Não é verdade? Você já parou para pensar por que nós somos desconfiados assim? Não me diga porque você é mineiro, porque nem todo mundo aqui é mineiro, mas todo mundo é desconfiado quando a esmola, quando a oferta, o almoço é grátis, e quando alguém está dando alguma coisa. Parece que nós não funcionamos muito bem com o conceito de graça, de bondade desinteressada. A gente pensa, mas será que é isso mesmo? Não é?
E eu creio também, irmãos, que talvez isso seja assim, porque todos nós que estamos assentados aqui, os irmãos remotamente, nós não somos bons, totalmente bons. Aliás, sem Deus, nós somos muito distantes de sermos pessoas boas. E Jesus mesmo, ele ratificou esse conceito, né, de que não existe ninguém bom. Quando aquele jovem rico e avarento compareceu diante dele, perguntando o que ele precisava fazer de bom, Jesus logo questionou, mas como assim? Bom só existe um, que é Deus. Como você quer ser bom? E pela sua bondade resolver assim o seu problema. A questão, meus irmãos, é que a mensagem do Evangelho é exatamente essa. Deus é bom. E a bondade de Deus, ela é imensa. Não é para desconfiar, não. É para conhecer, apreciar, confiar, desfrutar desta bondade de Deus revelada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só Deus, que é bom, é capaz de uma coisa assim boa mesmo, que você não precisa nem mesmo desconfiar. Pelo contrário, deveria fazer diferente disso. O princípio operante no Evangelho de Cristo, e que essa carta está aqui borbulhando esse princípio o tempo todo, é o princípio da graça de Deus. Essa graça que nos incomoda muitas vezes, que nos deixa desconfiados muitas vezes. E quando nós olhamos então para esse Evangelho da graça, o que nós vamos encontrar aqui é muito sobre o Deus desse Evangelho. O Evangelho de Cristo nos revela muito sobre o Deus da aliança. Eu gostaria então de refletir com os irmãos sobre alguns atributos deste Deus da aliança que nós conhecemos por meio do Evangelho. E para as nossas crianças, pré-adolescentes, eu queria então dizer duas palavrinhas que quando ela aparecer você vai anotando aí, tá bom? A primeira delas é herança, tá? E a segunda é testamento. Herança e testamento. Essas duas palavras nos revelam muito sobre quem é Deus e o que nós podemos esperar desse Deus a partir da sua natureza. Bem, eu disse desde o começo dessa série que o apóstolo Paulo, no intuito de defender o seu ponto de vista, de defender o seu evangelho, ele está contando uma série de casos pessoais, outros de terceiros, como por exemplo, mencionando os apóstolos, mencionando Pedro, Barnabé, Abraão. E hoje, no próximo caso que ele vai contar aqui, na próxima história que ele vai remeter a ela, que na verdade ele radicaliza, porque ele começa lá de Adão e vai até a eternidade. Em apenas 4 versículos, ele percorre aproximadamente 2.000 anos de história, ou melhor, 4.000 anos de história entre Adão, Abraão, Moisés, Cristo, e ainda aponta para a eternidade. E ele vai fazer isso, meus irmãos, de modo a demonstrar que a lei, que é um tema polêmico nessa carta, que os judaizantes queriam reintroduzir na igreja, essa lei chegou depois da graça de Deus. Moisés veio depois de Abraão, portanto, Abraão, com a aliança da graça, tem precedência sobre a aliança com Moisés, a aliança da lei. A gente vai procurar entender um pouquinho disso, e é isso que o Evangelho, então, nos revela ao falar da lei, ao falar da graça, da herança e do testamento, está nos falando de quem é Deus. O Deus da aliança, Ele é generoso, Ele promete uma herança, e herança é uma coisa boa de receber, apesar das circunstâncias que muitas vezes estão associadas quando a gente recebe uma herança. O verso de número 18 nos diz, então, fala sobre esta herança. Eu não vou seguir exatamente a ordem do texto, a ordem textual, mas sim uma ordem lógica, mas vamos falar de todo o texto que lemos. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu a herança gratuitamente a Abraão. Para a gente desenvolver o tema aqui da carta, então, nós temos que, dessa passagem, nós temos que pensar nesses conceitos, nessas palavras: herança, promessa e aliança. E com o objetivo aqui que Paulo tem em mente, tinha na época, e hoje nós somos abençoados por podermos ler e conhecer essa carta, é que por meio de uma aliança com Deus, você tem uma herança prometida.
Deus é bom, diferentemente de nós, o que Ele faz é bom, e é bom demais, não para você acreditar que seja verdade, é bom demais para você realmente acreditar, e pode acreditar sem desconfiar e sem desprezar a bondade e o amor de Deus. Ele salva, Ele perdoa, Ele justifica, Deus abençoa pecadores indignos. É assim que funciona com Deus. Deus não espera que nós sejamos boas pessoas para então nos abençoar, para então traçar um plano bom para nós. Não, Ele já fez isso tudo desde a eternidade, sabendo quem nós seríamos. Ele é como aquele que é um médico que vem para os doentes e para os enfermos. E Deus faz conosco uma aliança. Essa palavra é importante aqui na língua original, a palavra é diateque, porque ela pode ser traduzida também por testamento, tanto que a Nova Versão Internacional optou, pela primeira vez em que ela aparece nesse texto, nesse versículo 18 aqui, ela vai mencionar como testamento, e não como aliança exatamente. Aliás, no verso 15, irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Isso eu acabei de ler a versão da Nova Versão Internacional. E os estudiosos dessa passagem acreditam que realmente essa é a melhor, pelo contexto, pelo que Paulo está falando, a tradução que encaixa melhor aqui nesta passagem bíblica. Portanto, o que o Espírito Santo quer nos ensinar, meus irmãos, é que a aliança que nós temos com Deus, ela tem a natureza de um testamento. Testamento, aquele último desejo que alguém faz antes de morrer, deixando a sua herança para os seus herdeiros, e depois que essa pessoa morre, aquilo não vai ser mais modificado. E Deus então tem conosco uma aliança tipo testamento. Portanto, o testador, aquele que faz o testamento, é alguém que é dono das posses e faz com as posses aquilo que ele quiser. Vocês se lembram do filho indigno da parábola do filho pródigo? O que aconteceu ali? Foi exatamente isso. Ele chegou para o seu pai e falou: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Eu não vou esperar o senhor morrer, me dá logo a minha herança, aquilo que me cabe no testamento. E o pai, generoso como foi, repartiu os seus haveres entre os seus filhos, apesar da arrogância e da impropriedade do pedido, mais do que pedido, daquele seu filho. Na nossa Bíblia nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Poderia ser também Antiga Aliança e Nova Aliança. Mas a ideia de testamento aponta para a morte. E a morte tem um lugar muito especial na nossa relação com Deus. A morte do Filho de Deus, a morte do Senhor Jesus, que por causa dela nos tornou herdeiros das bênçãos do Senhor, e só por causa dela. E que herança é essa, afinal, então? Qual é a herança que nós lemos há pouco, no verso de número 18, que fala que é uma herança da promessa, é uma herança prometida, é algo que nós recebemos de Deus gratuitamente. Que herança é essa que nós temos da parte do nosso Senhor? Bem, vocês se lembram que nós falamos, o pastor Marcos Alexandre também já abordou esse assunto relacionado com Abraão e com a aliança. Deus prometeu a Abraão várias coisas, algumas coisas terrenas e outras coisas espirituais. As terrenas como meio de alcançar as espirituais. Abraão, vou te dar um grande nome, você vai ser alguém muito respeitado. Vou te dar uma grande descendência, nações virão de você, e por meio de uma delas virá o Salvador, virá o Messias. E além disso, eu vou dar como herança para essa nação uma terra, a terra prometida. Mas tudo isso, Abraão, toda essa bênção é para que você seja uma bênção, e por meio dessa nação, por meio desse povo, todas as nações da terra serão abençoadas. Essas foram as promessas feitas a Abraão, mas a maior delas, disparado, assim, sem nenhuma possibilidade de comparação, foi esta bênção, foi esta promessa da bênção, a promessa da salvação para ele, para a sua descendência, e por meio deles, na pessoa do Messias, para todas as nações da terra.
E é interessante que o texto bíblico, meus irmãos, faz uma declaração que deixa a gente pensativo se você for bom observador. No versículo 16, aqui diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. O verso 19 repete essa ideia, o descendente a quem se fez a promessa. Entender que Deus prometeu a Abraão é mais tranquilo, né? A história, inclusive, mostra, né, o momento em que a promessa foi feita a Abraão. Mas isso de que a promessa foi feita a Cristo é um pouco estranho. Não é o mais esperado na leitura, né? É mais natural assim do texto. O que será que o Senhor quer nos ensinar com isso, meus irmãos? Eu falei que Adão era mencionado nessa passagem, chegou a hora. Aqui o nome dele não é mencionado, mas o episódio envolvendo Adão, quando o Evangelho é prometido pela primeira vez na história da humanidade, em Gênesis 3,15, foi prometido que o descendente viria no futuro para esmagar a cabeça da serpente. E chegou a hora então em que Paulo considera importante trazer para a cena o nome ou a experiência de Adão e falar do descendente, e dizer que a promessa foi feita ao descendente. Ele é a promessa e a promessa foi feita a ele também. A ideia aqui, meus irmãos, é que com a vinda do descendente, sua morte e sua ressurreição, ele conquistou para nós esta bênção prometida a todas as nações. Ele se apropriou dela, ele passou a ter o direito de nos conceder esta bênção por meio do seu sacrifício e da sua morte na cruz. Hebreus 1:2 diz que nestes últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com Cristo, se nós temos com Ele uma aliança. E a parte que nos cabe nessa herança, como filhos legítimos, embora adotados, mas considerados como legítimos, é exatamente a salvação e as bênçãos da salvação que dela decorrem. Uma delas, a paz que nós temos em Cristo, a esperança da vida eterna, a reconciliação com o Pai, uma vida ordenada e guiada na luz da palavra de Deus. São inúmeras as bênçãos que Jesus conquistou para nós, e talvez você já tenha se acostumado com ela, mas quem vive sem esta herança, vive uma vida miserável, porque esse mundo é um mundo que é pautado por uma situação de pecado e miséria. É Jesus quem nos tira desse estado miserável e nos coloca num estado de salvação, com todas as bênçãos que esta salvação nos proporciona, meus queridos. Mas ainda sobre essa herança, o texto bíblico nos diz, queridos, que ela é uma herança gratuita e merecida. Deus concedeu gratuitamente a Abraão a promessa da salvação. Abraão não teve que fazer nada, ele não teve que fazer por onde merecer. Deus o chamou, lhe prometeu e ele creu, e Deus então lhe concedeu aquelas bênçãos que ele estava oferecendo a Abraão gratuitamente. No texto bíblico, meus irmãos, quando essa palavra gratuitamente aparece, é interessante a gente observá-la, lá no finalzinho do verso 18. A promessa, foi pela promessa que Deus a concedeu, a herança da salvação, com todas as bênçãos, gratuitamente a Abraão. Concedeu gratuitamente. Se você for na língua original, não são duas palavras lá, mas apenas uma. Seria algo como se a raiz da palavra é a palavra graça, caris. Seria como se pudéssemos também dizer, e Deus então agraciou a Abraão, sem nenhum mérito da parte dele. Deus foi gracioso para com Abraão. Ele não merecia, ele não tinha feito por onde merecer. Deus então assim lhe deu a salvação. Lembrem da problemática que estava acontecendo lá naquela região para onde essa carta foi escrita. As pessoas estavam dizendo, alguns falsos mestres, de que não basta você crer em Deus. Você não pode confiar nessa coisa de graça. Esmola demais, o santo desconfia. Não existe almoço grátis.
Ninguém dá nada para ninguém, você tem que fazer alguma coisa por onde merecer. E o por onde merecer que eles estavam dizendo, basicamente eram 3 coisas: dieta, calendário e circuncisão. Dieta aqui não é aquela que você faz, não, tá? A dieta aqui é que a lei de Moisés determinava o que pode comer, o que não pode comer. Não basta aceitar Jesus, você tem que cumprir rigorosamente a dieta da lei de Moisés, você tem que ser circuncidado, se você é um homem, obviamente, e você tem que seguir todo o calendário, todas as festas você tem que praticar. Mas o Espírito Santo nos ensina, através do apóstolo Paulo, que Deus o agraciou com a salvação. Ele não precisou fazer por onde merecer. Ele não teve que dizer para Deus assim: então tá, Deus, primeiro eu vou mudar, eu vou me tornar uma boa pessoa, eu vou corrigir todos os meus erros principais, e então eu vou me consagrar ao Senhor, e então eu vou começar a viver uma vida mais séria, maior comunhão com o Senhor. Não foi nada disso. Ele veio como ele estava. E Deus transformou o que faltava, ou que precisava ser transformado na vida de Abraão. A recepção dessa herança, portanto, meus irmãos, se ela é gratuita, se ela é imerecida, ela acontece, nós a recebemos pela fé. Ela está prometida, ela é extraordinária. Essa herança resolve o problema de todo ser humano, o problema central de todo ser humano, que gera tanta angústia existencial, que é nosso distanciamento de Deus. Deus prometeu nos reconciliar com Ele pela vida do seu Filho, e cabe a nós recebermos pela fé esta promessa que o Senhor nos dá. Tim Keller, ele disse algo interessante a esse respeito, que as coisas vêm ou em razão da promessa do doador, ou por causa do desempenho do receptor. No que diz respeito à salvação, você não pode escolher as duas coisas, como os judaizantes queriam. Eles não negavam a Cristo, mas eles falavam: além da promessa, você precisa também de um desempenho. Se é promessa e gratuita, como então esperar desempenho? A recompensa da promessa vem pela fé. A recompensa da lei vem pela obediência. E uma opção exclui a outra. João Calvino também, ele estudando esse texto, ele deixou registrado: a fé recebe o que é dado gratuitamente, mas às obras paga-se uma recompensa pelo desempenho adquirido. Meus queridos, essa é a primeira característica do Deus da aliança que eu gostaria de destacar. Ele é generoso, gracioso, bondoso, misericordioso. Ele nos deu uma herança e nós não tivemos que pagar nada por ela. Não seríamos capazes de pagar por essa aliança. Ele prometeu, é promessa. Por isso esse é chamado o Evangelho da promessa. É oferta, meus irmãos, não é exigência. O mérito é de Cristo e não o nosso desempenho humano que vai contar. E eu queria então aqui propor uma reflexão para cada um de nós. Quero convidar você a apreciar e a confiar na bondade de Deus. Pode acreditar. É tão bom quanto parece e muito mais do que parece. Pode confiar nessa bondade, como Davi, que fugindo de Saul, fugindo dos seus inimigos estrangeiros, no meio de toda aquela perturbação, ele foi capaz de dizer: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Seja você também um bem-aventurado, uma bem-aventurada desses, ou dessas, que desfruta da bondade do Senhor, que confia nessa bondade, que conta com essa bondade na sua vida. Eu não sei como está hoje o seu relacionamento com Deus, se você já é uma pessoa convertida, nascida de novo, mas talvez Deus esteja querendo te falar nessa noite aqui, para você parar de tentar merecer alguma coisa de Deus, tentar ganhar de Deus alguma coisa pelo seu desempenho, pela sua conduta, pela sua tentativa infrutífera, inconstante, de obedecer à lei de Deus, de cumprir os mandamentos de Deus, de abandonar determinados pecados na sua vida. Para com isso, conte com a graça de Deus, acredite no que Deus está falando. É herança, é presente, é uma herança do testamento de Jesus, como se ele tivesse dito: olha, eu vou morrer, depois que eu morrer, eu te garanto, aqui está a sua herança.
sua salvação e o perdão de seus pecados. Apenas creia e receba essa herança. Por que não simplesmente aceitar o que a palavra de Deus diz, ao invés de queremos inventar ou traçar outros caminhos para o nosso relacionamento com Deus? Mas, meus queridos, nós temos ainda uma segunda característica de Deus que eu gostaria de mencionar, do nosso Deus, o Deus da aliança. Ele não é apenas bondoso, generoso, nos dá uma herança, mas Ele, o Deus da aliança, é fiel. A promessa dEle é infalível, a promessa dEle é inalterável. Paulo escreveu sobre isso aos Coríntios uma vez, ele disse assim: Deus é fiel, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Cristo, o sim. Amém, meus irmãos? Todas as promessas de Deus se cumprirão, tem o sim de Deus, por meio de Jesus Cristo, graças à obra de Jesus Cristo, nós podemos contar com essas promessas. No verso 15, quando o apóstolo começa a tratar desse tema, ele diz assim: falo como homem. Não quer dizer que o que ele está falando não tem autoridade espiritual. Não quer dizer que ele não está falando inspirado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo assim: eu quero falar de algo agora, humanamente falando. Vou citar aqui um exemplo da vida corriqueira. Eu acabei de fazer isso no começo do nosso sermão aqui, não é? Eu citei algo corriqueiro para depois trazermos a mensagem. Paulo fez algo similar a isso, embora ele era inspirado e eu sou apenas iluminado, graças a Deus por essa iluminação do Espírito Santo que todos nós aqui recebemos, mas Paulo era outro nível, um autor inspirado pelas Escrituras, e ele vai usar então um exemplo do cotidiano, que são exatamente os testamentos. E ele diz que quando um testamento ele é ratificado, ele é confirmado, não pode ser mais mexido, não pode mais ser nem revogado e nem acrescentado nada. É interessante o jogo de palavras aqui na língua grega que ele está usando, todas as palavras aqui relacionadas, quase todas relacionadas a ratificar ou revogar um testamento, tem como raiz a palavra Kyrios, a palavra Senhor. O Senhor é o proprietário dos bens e ele vai então ratificar o testamento ou vai revogar o testamento. E não vou cansar os irmãos aqui citando essas palavras no grego, né? Mas a ideia aqui é que o Senhor, o proprietário, é quem pode fazer isso. E ele, como testador, ele é Kyrios, ele é Senhor sobre os bens dele e faz o que ele quer com os seus bens. Isso nos faz lembrar, no que diz respeito à salvação, que o Senhor Jesus faz assim: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ele é o dono da nossa salvação. Ao Senhor pertence a salvação e Ele dá essa salvação a quem quer. E além disso, Jesus também, certa ocasião, ele, contando uma parábola, a parábola dos trabalhadores na vinha, ele traçou um pensamento parecido com esse. Não posso fazer como quero, porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus teus olhos, porque eu sou bom? O Senhor Jesus é o testador que nos dá essa herança. E aqui é uma característica que nós aprendemos sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é que Deus é fiel. Não tem como fazer um distrato. Quem conhece um pouquinho dessa coisa de contrato e distrato, não tem como rescindir o contrato. Deus é fiel nas suas promessas. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que a esperança da vida eterna, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Essa herança que Paulo está falando aqui, que nos dá a esperança da vida eterna, a certeza de salvação eterna, Deus prometeu antes dos tempos eternos. Isso é extraordinário, porque nossa cabeça só acompanha dentro da história, dentro do tempo. Mas muito antes disso, inclusive antes da lei de Moisés, o Senhor já tinha prometido essa salvação. Sempre foi pela promessa, meus irmãos. Sempre foi pela promessa, sempre foi por graça que Deus intencionou nos criar e nos permitir ter com Ele um relacionamento. Deus é fiel. E no que diz respeito à nossa salvação, esta fidelidade de Deus é de extrema importância, meus queridos. Porque aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
Isso é fidelidade de Deus, que te dá segurança espiritual, que te dá segurança emocional, inclusive. Você não precisa viver numa gangorra emocional e espiritual cada vez que você e eu pecamos. E agora, o que aconteceu com a minha salvação? Como, infelizmente, milhões de crentes nesse país vivem por não conhecerem o Evangelho da graça como deveriam, na sua totalidade e na sua profundidade. Ao mesmo tempo, meus irmãos, em que não é possível um distrato, uma rescisão do contrato, um cancelamento da promessa de Deus, também não é possível fazer um aditivo contratual. É coisa comum. Quando você faz um contrato, lá na frente mudam as circunstâncias, vamos então fazer aqui um aditivo para enfrentar essa nova realidade. Isso não acontece na aliança com Deus, no testamento de Cristo, porque ele não celebramos com ele um contrato em que nós temos obrigações tais e ele tem obrigações tais, e então foi promessa. Não temos nenhuma obrigação diante de Deus para merecermos a salvação e o perdão dos nossos pecados. Por que haveria então um aditivo? Para acrescentar o quê? Interessante que Paulo não fala de supressão também, ele só fala de acréscimo. Por que ele não fala de supressão? Seria uma alteração também dessa aliança com Deus. Porque a polêmica toda na Galácia não era com suprimir coisas. Ninguém estava falando que não precisava de Jesus. Ninguém estava falando de tirar Jesus da história. O problema é que ele está falando em acrescentar a Jesus atos de obediência, atos cerimoniais, atos religiosos, para melhorar o desempenho diante de Deus. E é nessa hora então que Moisés é chamado à cena. Adão já passou por aqui e agora vem Moisés. E Paulo diz, olha, a lei só foi dada ao povo de Deus 430 anos depois da aliança com Abraão. Na verdade foram mais de 430 anos. Porque veio Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor foi confirmando a aliança com Isaac, confirmou a aliança com Jacó, Jacó foi para o Egito e ali sua descendência se tornou escrava. Foram 430 anos de escravidão no Egito. Então, para efeitos dessa conta numérica aqui que Paulo faz, ele está levando em conta a última confirmação da aliança que foi feita com Jacó, chegando ali no Egito. E aqui então, meus queridos, o ponto de discórdia é que a maneira como aquela liderança negativa lá na igreja da Galácia estava conduzindo a situação, eles estavam como que dizendo o seguinte, olha, era pela graça, era pela promessa, mas agora que chegou a lei, é porque estava faltando, essa promessa de Deus estava incompleta, tinha mais coisa aí que precisava ser acrescentada. Não foi dado a todos os detalhes, agora sim chegaram os detalhes. Além da promessa, você tem que ser uma boa pessoa, tem que ser bastante obediente para merecer da parte de Deus a salvação. Afinal, não existe almoço grátis, afinal ninguém dá nada para ninguém, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer por onde, tem que fazer algo para merecer. Mas, meus queridos, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus está nos ensinando aqui, no capítulo 3, verso 17, digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a de Abraão. A lei de Moisés, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, cancelar, anular, de forma que venha desfazer a promessa. A promessa precede a lei. Meus irmãos, isso aqui é muito importante, muito. Sabe por quê? A gente sempre raciocina assim, Velho Testamento é a lei, Novo Testamento é a graça. Acabamos de ler aqui que antes da lei de Moisés já imperava o princípio da graça, desde Abraão, desde Adão. Por isso alguns teólogos preferem inclusive dizer que aquela aliança que Deus fez com Adão não foi o pacto das obras, foi o pacto da criação, porque até ali tinha graça. Foi pela graça que ele foi criado, foi pela graça que Adão e Eva foram colocados ali. Eles tinham da parte de Deus graça para não pecarem contra Deus. Sempre foi a graça, meus irmãos. A lei de Moisés, ela chega quando a família de Abraão cresce de uma tal maneira que vira uma nação. E agora eles vão ser guiados pela palavra de Deus. A lei chega com uma finalidade, com um propósito, que a gente vai ver na semana que vem em mais detalhes. Mas nunca foi o propósito de Deus que alguém fosse salvo pela lei.
nunca. Sempre foi pela graça de Deus. É graça, meus irmãos, do começo ao fim da história, é graça do começo ao fim da sua vida, é graça o tempo todo, a ajuda, o favor e a assistência de Deus a que nós não merecemos. O Deus da aliança é fiel. A promessa de Deus é infalível, ela é inalterável. Deus há de salvar e há de abençoar a todos nós, não porque mereçamos, mas porque Ele é gracioso. E depois de salvos, sim, nós vamos obedecer a palavra de Deus, a lei de Deus, mas nem nessa hora nós vamos receber bênçãos por merecimento. Mesmo quando obedecemos, ainda será pela graça de Deus, porque Deus não nos devia nada, Ele poderia nos deixar completamente desassistidos da sua bênção. Meus queridos, vamos para algumas aplicações finais. Você tem lido e estudado a palavra de Deus o suficiente para conhecer a sua herança? Imagina que um advogado te chama e fala, olha, vem, compareça aqui no meu escritório, eu quero ler para você a herança de uma tia, de um tio, de um parente que morreu e deixou algo aqui para você muito especial. Não demore para vir. Você ia correndo, né? Largava tudo para fazer isso. Nós temos a maior de todas as heranças. Você tem conhecido essa herança? Não é apenas um bilhete para ir para o céu. Essa herança ela é tão grandiosa, meus irmãos, que ela afeta todas as áreas da vida humana, educação, economia, política, cultura, ética, lazer, tudo é afetado pelo Evangelho de Cristo, pela obra que Cristo realizou, e a nossa vida em particular, né, de uma maneira muito especial, porque se você não conhece a sua herança, você pode sofrer muito, exatamente por não contar com a provisão de Deus, que essa herança lhe garante e lhe proporciona. Por exemplo, a caminhada muitas vezes é dura, as pessoas estão se abatendo no meio dessa dureza de vida que nós estamos vivendo na pandemia. Como parte da sua herança está a promessa da presença, do conforto, da paz do Senhor na sua vida. Além disso, se você está sobrecarregado, a palavra de Deus nos diz que por causa dessa herança, Jesus pode lhe dar um jugo suave e um fardo leve. E dentro do contexto específico aqui, do tema específico dessa passagem, você pode também entender que não precisa de melhorar o seu desempenho para que Deus o aceite. Ele aceita gente doente, pecadora, rebelde. Você pode ser aceito e pode ser salvo por Jesus, independente da situação atual. Claro que você vai precisar chegar humilde, quebrantado, arrependido, crendo na herança que Ele tem para você, para que você dela experimente. Muitas vezes também estamos sofrendo porque as nossas expectativas são irreais. A gente não conhece a herança e fica achando que tem coisa que faz parte da herança, mas não faz parte da herança. Por exemplo, ausência completa de sofrimento. Não está prometido isso aqui agora. Para a eternidade, sim, agora não. Aí tem gente que começa a sofrer, fica doente, ou passa por problemas, se revolta contra Deus, fica magoado e pergunta, por que comigo? Por que o Senhor fez isso? Essa pessoa ainda se justifica, Deus, eu sempre procurei ser uma boa pessoa, um bom crente, inclusive, e o Senhor me manda problemas, ou o Senhor não supre aquilo que eu gostaria para ontem, e assim nós entramos muitas vezes em sofrimentos pela nossa ignorância da nossa herança. Conheça a herança que você tem em Jesus e conte com essa herança da parte do Senhor. Que nós possamos conhecer a Deus, Sua palavra, Jesus o mediador dessa aliança, e que nós possamos confiar tanto na bondade de Deus, quanto na fidelidade do Senhor. O Evangelho de Jesus nos revela quem é esse Deus por trás do Evangelho. Um Deus generoso, bondoso, amoroso, uma bondade que você precisa contar com ela. Pode contar, não é para desconfiar dessa bondade. Um Deus que é fiel, a promessa que Ele faz vai se cumprir. Confie na fidelidade de Deus para com a sua vida. E talvez se você prestou um pouquinho atenção na questão da lei, das exigências da lei, enquanto tem lido essa carta, você pode talvez estar se perguntando, é tudo pela graça, mas e os 10 mandamentos? Então eu não preciso mais obedecer? Para que serve então a lei de Deus? Não foi Deus que deu a promessa para Abraão e a lei para Moisés?
E agora então está dizendo que a gente não precisa da lei de Moisés. Então afinal, para que Deus nos deu a lei de Moisés? Os 10 mandamentos e tantos outros preceitos e mandamentos bíblicos. Qual a razão de ser da lei? É a pergunta que começa o verso 19 e introduz o sermão da semana que vem. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Amém.